Começa agora a aula número 2 das 3 mensagens angélicas. A aula completa sobre a segunda mensagem angélica. Eu quero até retomar uma orientação que foi dada alguns vídeos atrás. Eu te aconselho a dar uma pausa no vídeo, faça uma oração, porque da segunda para a terceira mensagem angélica acontecerá o que nós indicamos como chamar o pecado pelo nome, de modo que a mensagem ficará mais contundente. A primeira mensagem angélica basicamente é uma mensagem chamando ao arrependimento, para nós temermos a Deus e darmos glórias a Ele. Porém, a segunda mensagem é mais específica, até chegar à terceira, onde realmente ocorre um afunilamento, ou seja, a decisão necessita ser tomada. Todos os habitantes da terra serão constrangidos a tomarem uma posição ao lado de Deus ou ao lado da besta. A primeira parte da lição é identificarmos a Babilônia histórica, porque a Babilônia histórica, assim como o Egito, ele se tornou uma espécie de arquétipo da apostasia generalizada que ocorreria nos últimos dias. De maneira que, entendendo os mecanismos da Babilônia histórica, nós teremos discernimento para interpretar os mecanismos da Babilônia mística, da Babilônia espiritual, da Babilônia profética. Então vamos a alguns pontos para entendermos como foi a Babilônia nos dias de Daniel, e assim ficará muito mais didático e fácil de assimilar os eventos também da Babilônia profética, que é a Babilônia dos nossos dias. Em Daniel capítulo 1, a Babilônia histórica ela exerce uma influência ideológica, cultural sobre os judeus. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva consigo os príncipes de Judá. Obviamente, muitas pessoas foram mortas. De acordo com o livro de Jeremias, 4.600 judeus entraram na Babilônia. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, instituiu que os nomes dos judeus fossem trocados, a alimentação deles também fosse alterada, tanto que essa foi a primeira prova de fé de Daniel, os amigos dele, porque eles, diferentemente dos demais, decidiram que algo assim: o rei pode mudar nosso nome, o rei pode nos tirar da nossa terra, o rei pode nos escravizar, mas eles decidiram que não comeriam das iguarias do rei. Ou seja, eles manteriam os seus princípios religiosos. Essa foi o primeiro sinal diante dos homens e também a primeira evidência diante do céu de que nós estaríamos diante de 4 homens, 4 jovens, que tinham valores bem enraizados, que tinham princípios sólidos, e que eles não estavam dispostos a se sujeitarem, a mudarem a sua alimentação, correndo o risco de comerem alimentos imundos, alimentos que continham sangue, gordura, entre outros princípios que as Escrituras apresentam que o povo de Deus deve se abster. Então, nesse primeiro capítulo, vemos que uma das características da Babilônia histórica foi mudança de nome, mudança de cultura, mudança alimentar, ou seja, a Babilônia histórica tinha interesse em mudar o comportamento do povo de Deus. Essa mesma característica da Babilônia histórica será percebida na Babilônia espiritual. Em Daniel capítulo 2, vemos que Babilônia era a cabeça de ouro. O que isso significa? Que a partir dos dias de Daniel, iniciou-se uma contagem regressiva para o fim do mundo. Antes da Babilônia, já haviam existido outros impérios, como o Egito, que foi o primeiro império dessa terra. Porém, Daniel começa a contar ali da Babilônia. Depois da Babilônia surgiriam outros impérios, compondo a estátua do sonho profético de Nabucodonosor. E sendo Babilônia a cabeça de ouro, nos dá muitas evidências, indicações de como se comportaria a besta do mar e também a Babilônia dos dias que João profetizou. A cabeça de ouro sendo Babilônia, ela tinha uma predisposição para assinar decretos de morte. O rei convocou os sábios e os magos para que interpretassem o sonho, e ele pediu algo que não está no escopo de habilidades humanas, porque ele pediu que as pessoas contassem o sonho e interpretassem o sonho. O rei era um homem inteligente, ele já estava percebendo que os religiosos de sua época o enganavam, e ele, com o intuito de evitar que fosse enganado, ludibriado, ele ordenou que eles contassem o que o rei tinha sonhado. Veja, é algo completamente impossível do ponto de vista humano. E nesse contexto, ele decretou que toda aquela casta religiosa fosse exterminada, ou seja, fosse morta. Deus interviu, Daniel contou e interpretou o sonho, e foi livrado do decreto de morte. Mas nós vemos aí uma predisposição.
Babilônia histórica tem a inclinação para fazer decretos de morte, ou seja, a Babilônia tanto histórica quanto a Babilônia espiritual, ela é implacável e ela é capaz de matar. Um outro elemento que nós vemos em Daniel 2 é que a Babilônia histórica trabalhava com um sistema de honrarias, de maneira que, assim que o rei teve o seu pedido atendido, ele exaltou Daniel e os seus amigos. Essa é uma característica da Babilônia. Ela trabalha com princípios de honras, de status, ela procura exaltar a figura humana. Não é à toa que uma contrapartida, uma espécie de reação contra a Babilônia, acabou reforçando os próprios princípios que ela mesma estabeleceu. O humanismo, o antropocentrismo, o existencialismo, todas essas vertentes ideológicas e filosóficas nada mais são do que uma exaltação do homem, algo que já foi previsto na Babilônia histórica, é uma das ferramentas da Babilônia espiritual e é algo que infelizmente vai contra o Evangelho. Porque uma espécie de síntese do Evangelho é a seguinte: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Isso aconteceu no grande conflito. Satanás se exaltou no céu e foi expulso do céu e atirado à terra, humilhado diante das nações. Jesus Cristo, por sua vez, era exaltado no céu, veio como homem, se humilhou na terra e depois foi exaltado acima de todos os nomes. Essa é uma síntese do Evangelho. Portanto, no capítulo 2 vemos que Babilônia trabalha com decretos de morte e Babilônia trabalha com sistemas de recompensa, de honrarias, de competição. Ela estimula as vaidades humanas, ela estimula o princípio de sermos o primeiro, de buscarmos os primeiros lugares, de buscarmos supremacia. Babilônia atiça e estimula as vaidades humanas. Em Daniel capítulo 3, vemos um elemento muito importante a respeito da Babilônia histórica, porque ela promove luz a respeito da Babilônia descrita em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Qual é a característica? A característica da união entre igreja e Estado. A pessoa de Nabucodonosor, sendo o rei da Babilônia, ele mandou que fosse erguida uma estátua de ouro, como uma espécie de rebelião à revelação dada por Daniel, porque Daniel havia dito no capítulo 2 que o rei Nabucodonosor era cabeça de ouro. Depois dele viria um tronco de prata, depois um quadril de bronze, uma perna de ferro e, por fim, pés de estátua, sendo formado por uma união entre barro e ferro. Porém, rebelando-se contra a revelação divina, o rei Nabucodonosor estabelece uma estátua toda composta de ouro, querendo anunciar diante de todas as nações que o reino dele não passaria. Sendo que, em oposição, a revelação de Daniel capítulo 2 indica, pelo contrário, que o reino que não passaria seria o reino dos céus, representado por uma pedra que bate contra os pés da estátua e destrói todas as nações desse mundo. Muito bem. E quando Nabucodonosor estabelece essa estátua de ouro, ele determina que todo aquele que não adorar a estátua, não se curvar diante da estátua, seja morto e seja atirado na fornalha ardente. Nesse episódio histórico, nós conseguimos entender muito melhor Apocalipse 13. Porque haverá uma repetição desse fenômeno. Um chefe de Estado, o rei Nabucodonosor, na Babilônia histórica, nos dias de Daniel, colocou sobre si insígnias religiosas, fazendo uma união entre igreja e Estado. E através dessa união igreja e Estado, quem não adorasse a imagem de Nabucodonosor seria morto. Em Apocalipse 13, quem não adorar a imagem levantada pela besta da terra será também condenado à morte. Então percebemos que a história se repetirá nos mesmos moldes, união entre igreja e Estado, decretando a morte daqueles que preferirem adorar a Deus ao invés de adorar a besta e a sua imagem. Em Daniel capítulo 4, percebemos um contraste entre a loucura dos homens e a sabedoria de Deus. O rei Nabucodonosor, após sedimentar o seu império, o seu reino, ele se envaideceu, se encheu de orgulho, de vaidade pelas construções da mão dele, sendo que, sem sombra de dúvida, Deus levantou Nabucodonosor como uma espécie de juízo contra as demais nações. E Nabucodonosor se rebelou contra a revelação de que Deus é que levanta os impérios. Porque Daniel disse isso a ele. Daniel mostrou às nações dizendo: Deus levanta e derruba as nações. Ou seja, existe um Deus acima de ti. Ele já havia percebido isso na fornalha ardente, porque Deus livrou os amigos de Daniel.
Nabucodonosor já havia percebido isso no sonho profético, porque somente Deus poderia revelar o sonho dele e interpretá-lo. Porém, em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor se enche de orgulho. Orgulho é o sentimento mais satânico que existe, porque Satanás se orgulhou no céu, e nós devemos lutar contra o orgulho, inclusive lutarmos contra os elogios. Um instrumento de Satanás muitas vezes é o elogio, porque através do elogio ele consegue uma via para o coração humano e prende através da vaidade, e muitas vezes o elogio é o princípio da ruína. Muito bem, então em Daniel 4, o rei Nabucodonosor se envaidece, se orgulha de si mesmo, e ele é simplesmente humilhado. Ele acaba contraindo o que hoje a ciência chama de licantropia, que é uma doença que faz com que o sujeito se comporte de um modo animalesco. E ele permaneceu durante 7 tempos, um período de 7 anos. Em profecia, tempos representa anos. E ele permaneceu durante esse período vivendo como se fosse um bicho, um animal. Demonstrando através de Daniel 4 que, enquanto a Babilônia, uma das características da Babilônia seria o envaidecimento pessoal, seria o orgulho e a arrogância diante de Deus. E definitivamente, toda arrogância será humilhada, será abatida, porque o orgulho é a lógica do diabo, o orgulho não é a lógica de Deus. Jesus, sendo Deus, não se orgulhou de ser Deus. Pelo contrário, Jesus se humilhou. E por sua vez, Satanás, sendo um anjo, ele quis ser Deus. Observe o contraste. Portanto, em Daniel 4, vemos que uma das características da Babilônia é o orgulho, é o envaidecimento, é a autoexaltação, e Deus não suportará os pecados da Babilônia por muito tempo. Em Daniel capítulo 5, percebemos a taça transbordando de pecado da Babilônia. A Babilônia, no capítulo 5, simplesmente transborda a misericórdia de Deus, demonstrando um completo desrespeito com tudo que é santo, com tudo que é sacro, com tudo que se chama Deus e é objeto de culto, fazendo inevitavelmente uma ligação direta com o escrito de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz que o homem do pecado se voltaria contra tudo que se chama Deus. Muito bem, em Daniel capítulo 5, o neto de Nabucodonosor, ele de fato, ele organiza uma orgia, uma festa com mulheres, concubinas, generais, homens de sucesso, e reúne todos eles e estabelece uma festa e determina que o vinho seja servido em taças de ouro que eram utilizadas dentro do templo de Salomão, que havia sido confiscada décadas antes. Muito bem. Quando ele faz isso, definitivamente não há mais como Deus suportar os pecados de Babilônia, e ocorre um evento sobrenatural que acaba se tornando um emblema para todas as gerações depois de Daniel. No meio da festa, quando o rei, seus comandantes, suas mulheres e amantes estavam ali se embebedando, surge uma mão sobrenatural e escreve na parede uma mensagem de juízo, dizendo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Há uma intuição de pecado por parte de todos os convidados. O capítulo 5 descreve que os joelhos do rei batem um contra o outro, porque ele percebeu que ali havia um juízo divino sobre ele. Então, no último ato de honra pessoal, ele ordena como rei que venha até a sua presença o profeta Daniel. Ele oferece honras, porque essa é uma característica de Babilônia. E Daniel, sendo um homem experimentado, sendo um profeta de Deus, ele recusa aqueles presentes. E imbuído de sabedoria divina, ele interpreta as palavras escritas na parede, dizendo: O rei, foste pesado na balança e achado em falta. Nesta mesma noite tu morrerás. Então, o capítulo 5 de Daniel mostra que Babilônia chegaria até um limite dos seus pecados e por conta dos seus pecados cairia. Vemos também que haverá um juízo sobre Babilônia e todos aqueles que são coparticipantes dos seus pecados. Eis a razão pela qual existe um clamor para sairmos da Babilônia. Porque tanto o rei quanto os seus convidados, todos aqueles que desfrutarem dos prazeres da Babilônia e beberem o vinho da Babilônia, serão tidos em falta
e serão exterminados. Vimos que há um juízo, então, sobre Babilônia. Deus não está cego para os pecados cometidos em Babilônia, tanto na Babilônia histórica quanto na Babilônia dos nossos dias. E no capítulo 5 ocorre algo tremendo, porque mediante o juízo de Deus, um rei medo-persa chamado Ciro, que já havia sido profetizado décadas antes, ele entrou em Babilônia, através do rio Eufrates, secando o rio Eufrates, entrando em Babilônia e conquistando aquela nação. O rei Ciro libertou o povo judeu, e o rei Ciro representa Jesus Cristo voltando para libertar o seu povo. Esses 5 capítulos nos dão, portanto, um panorama histórico, e agora nós vamos aplicar ele à Babilônia espiritual. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Babilônia descrita em Apocalipse 14 e também em Apocalipse 17 apresenta que tanto a Babilônia histórica, cabeça de ouro, quanto a Babilônia profética, elas desfrutavam de grande prestígio e poder sobre as nações da terra. A Babilônia descrita em Apocalipse, ela é apresentada como sentada sobre muitas águas. E no capítulo 17, essas águas são representadas por multidões, nações, povos e línguas, de maneira que a Babilônia tem domínio sobre as nações e até mesmo sobre os reis da terra. Ela tem forte influência. Juntando Apocalipse 17 com outros textos nos evangelhos e também nos escritos de Isaías, Jeremias, onde águas muitas vezes dão a ideia de turbulência, guerra, agitações, é fácil entender que a Babilônia ela tem um poder sobrenatural sobre ela. Uma vez que haveria rumores, guerras e rumores de guerra entre as nações. Porém, mesmo as nações estando em conflito umas com as outras, Babilônia estaria sentada sobre esses conflitos. De maneira que Babilônia é como uma estrutura blindada. Ela está no contexto de guerra, mas ela não é atingida. Ela domina sobre as nações, sobre os povos, sobre países em guerra, em conflitos, mas ela não é atacada. Então, sem sombra de dúvida, há um poder sobrenatural em cima da Babilônia. E esse poder sobrenatural em cima da Babilônia, o próprio livro de Apocalipse apresenta que é o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. A Babilônia é o trono de Satanás. A Babilônia é o meio pelo qual Satanás comanda as nações e conduz o mundo para a perdição. É algo muito sério. A Babilônia é descrita nessa segunda mensagem angélica como aquela que dá vinho para que as nações sejam embriagadas. E nós veremos agora o que se trata esse vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia é o vinho do erro. Prostituição, no livro de Apocalipse, representa apostasia, representa doutrinas diabólicas e demoníacas. E infelizmente o vinho da Babilônia deu de beber a todas as nações debaixo do sol. Nós veremos alguns componentes desse vinho. E você verá que infelizmente não apenas religiões beberam desse vinho, mas inclusive a indústria do cinema, a indústria do entretenimento, desenhos animados, ou seja, através do vinho da Babilônia, essa prostituição, essa apostasia se infiltrou na sociedade por todos os meios de comunicação. E nós precisamos nos tornar sóbrios, rejeitarmos esse vinho, para não sermos participantes nos flagelos e nas pragas que virão sobre a Babilônia. A doutrina do inferno. O livro de Apocalipse fala sobre um lago de fogo, em concordância com o próprio Jesus Cristo, que também já havia alertado sobre um lago de fogo. O maravilhoso nos evangelhos é que Jesus diz que o lago de fogo não foi preparado para homens, para seres humanos. Foi preparado para o diabo e seus anjos. De maneira que o homem não está predestinado ao inferno. Muito pelo contrário. A predestinação em Cristo é para a vida eterna. Irão para o inferno tão somente aqueles que definitivamente rejeitarem a graça, rejeitarem o evangelho, se recusarem a ouvir a verdade e deliberadamente, voluntariamente, mediante o endurecimento do coração,
agirem como um faraó diante das pragas do Egito e decidirem por si mesmos que querem a todo custo viver a sua própria vontade, em vez de viver a vontade de Deus. E no que diz respeito ao inferno, o livro de Apocalipse apresenta que lago de fogo e enxofre é uma metáfora para a segunda morte. Veja, de acordo com a carta de Paulo aos Hebreus, em concordância com todas as Escrituras, ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Pois então, os rebeldes, eles morrerão a morte natural, essa primeira morte que os cemitérios estão cheios, porém eles ressuscitarão para ouvirem o julgamento, serão julgados e achados em falta, e definitivamente morrerão a morte eterna, ou seja, um aniquilamento. Deus, até mesmo na justiça de Deus, no juízo final, Deus será misericordioso, ou seja, os ímpios, os que rejeitaram o evangelho, aqueles que transpassaram a Cristo, Judas Iscariotes, entre outros tantos que definitivamente não aceitaram a graça de Deus, eles viverão outra vez na segunda ressurreição, porque haverá duas ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. O próprio Jesus disse isso nos evangelhos, de que haveriam duas ressurreições. Muito bem. E quando os ímpios, os que não acataram o evangelho, forem ressuscitados para receberem a condenação, descerá fogo e enxofre do céu, e exterminará os injustos, como se nunca houvessem existido. Serão terminantemente destruídos, revelando que o juízo de Deus, ele é imbuído também de misericórdia, será um ato de benevolência para com os injustos. Em total oposição à ideia de que os perdidos queimariam para sempre, havendo um paraíso onde os justos e salvos estariam desfrutando por toda a eternidade, enquanto simultaneamente ocorreria um inferno de fogo, onde pessoas seriam queimadas para sempre. Este é um absurdo, tanto teológico quanto filosófico. Porque, observe, isso entra em choque com o caráter amoroso de Deus. E o livro de Apocalipse, no capítulo 20, é muito claro. O lago de fogo é a segunda morte. Os ímpios morrerão eternamente, enquanto os salvos viverão para todo o sempre. E essa terra que hoje vivemos será restaurada. E não é um erro afirmar que o céu será aqui. Ou seja, esta terra será a morada de Deus, onde os justos, salvos, terão o Cordeiro como a lâmpada dessa terra. E o Senhor Jesus morará aqui nessa terra. E esta terra será como o céu baixando até nós. Essa terra será restaurada. E o lago de fogo e enxofre, o fogo descendo do céu, queimará definitivamente os resquícios de pecado. E a terra será renovada. Por isso que João viu novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como havia descrito também o apóstolo Pedro. Portanto, um dos vinhos da Babilônia é perverter a nossa compreensão a respeito do caráter de Deus. É apresentar um evangelho do medo. Porque por muitos séculos a igreja tem pregado, a igreja com falsas doutrinas, né, tem pregado a ideia de que haverá um inferno onde pessoas queimarão eternamente e ainda estabelece uma espécie de estágios, né, onde tem um purgatório, onde tem o inferno. Isso tudo é fantasia demoníaca. A palavra não apresenta assim. A palavra de Deus apresenta um Deus de amor do início ao fim, que será amor inclusive na justiça e no juízo final. Deus exterminará os que se perderam. E eles verão que estão diante de um Deus santo, um Deus justo, que até na sua ira será misericordioso. Portanto, eu convido você a rejeitar completamente a visão de um inferno com pessoas sofrendo pelos séculos dos séculos dos séculos. A própria fraseologia de fogo eterno é usada no livro de Judas, na carta de Judas, como uma representação de um juízo final sobre Sodoma. Sodoma não está queimando hoje na região
onde foi destruída. Não, mas a sentença foi uma sentença eterna. Os efeitos são eternos. Entende? Portanto, primeira componente do vinho da Babilônia para nós rejeitarmos é a ideia do inferno, que junto com ele vem a ideia da imortalidade da alma. E quantas famílias são enganadas por esse vinho? Muitos líderes religiosos que se dizem espirituais tentam amenizar a dor de uma família que perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu uma mãe, dizendo que ele está no céu. Ou alguns ficam temerosos porque a pessoa teve uma vida ímpia, ficam temerosos em dizer que ele foi para o inferno. Nenhum nem outro. Quando um indivíduo morre, ele permanece na terra, ele é misturado à terra, vira pó, porque do pó foste formado, ao pó retornarás. E ele estará aguardando o juízo de Deus e aguardando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo são chamados de felizes, em Apocalipse 14, verso 13. Por quê? Porque eles vão ressuscitar, são bem-aventurados, porque eles participarão da primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Então, quando um indivíduo morre, ele não vai para o céu, nem vai para o inferno. Ele aguarda a justiça de Deus. Entende isso? Então, rejeite esse componente satânico do vinho da prostituição de Babilônia. O rei da Babilônia, espiritual, é descrito como um chifre pequeno em Daniel capítulo 7. E uma das práticas desse chifre pequeno, que também colocam elementos no vinho da Babilônia, é quebrar e pisar na lei de Deus. Ele tentaria mudar os tempos proféticos e tentaria também mudar a lei de Deus. Porque se verdadeiramente, de acordo com as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei, o diabo, na sua astúcia, ele mudando o mandamento de Deus, ele conduziria multidões para o pecado. E colocaria uma roupagem religiosa sobre uma falsa lei. Conduzindo isso, pessoas sinceras, pessoas religiosas, pessoas devotas, à prática de um erro institucionalizado, mascarado de religião. Que coisa diabólica! Satanás pretende enganar pessoas através da própria religião, fazendo-as acreditar de que elas estariam honrando a Deus, quando na verdade estariam honrando uma falsa doutrina criada pela mente do próprio diabo. Dessa forma, nós precisamos, para nos tornarmos lúcidos diante do vinho da Babilônia, compreendermos a vontade de Deus nos seus mandamentos. Ler os 10 mandamentos. Acatar cada um dos 10 mandamentos escritos na sua Bíblia. Não importa se você tem uma Bíblia de origem de tradição católica, se você tem uma Bíblia de tradição protestante, não importa. Em todas as Bíblias a lei é a mesma. Porque Deus não muda e a lei de Deus não muda. Nós sabemos que o que mudou na nova aliança não foram os mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem os mesmos. O que é que mudou? A plataforma onde eles foram escritos. Porque no Sinai, os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Na nova aliança em Cristo, o mesmo Espírito Santo escreveu os mesmos mandamentos no coração dos discípulos, selando a consciência dos discípulos. Louvado seja Deus! Dedo de Deus nos evangelhos, fica claro que é uma expressão idiomática, é uma metáfora para o Espírito Santo. Quando está escrito que Deus escreveu com o dedo dele as tábuas da lei, Jesus explica que esse dedo de Deus, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não é antropomórfico, ou seja, Deus é invisível, Deus não tem forma. O único ser da divindade que assumiu forma humana foi Jesus Cristo. Jesus encarnou como um homem, porém Deus é invisível. Jesus é a revelação expressa da imagem de Deus. E ninguém pode ver a Deus. Porém, Jesus revelou quem Deus é. E nos evangelhos Jesus explica que dedo de Deus é o Espírito Santo. Você quer ser selado pelo Espírito Santo? Honre os mandamentos de Deus, porque ele escreveu no seu coração. Quando você honra um pai e uma mãe, você está aceitando o selamento de Deus. Quando você não se curva diante de nenhuma imagem de escultura, assim como os amigos de Daniel não aceitaram se curvar, você está recebendo o selo de Deus.
quando você decide não cometer práticas de imoralidade, quando você decide não pegar nada que não é seu, todos esses mandamentos você está sendo selado pelo Espírito Santo e não está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando você decide não agir como um escravo, trabalhando de sol a sol, de dia após dia, sem interrupção, e aceitando que o sétimo dia, o sábado, é o dia do Senhor, você está sendo selado pelo selo de Deus. Você está agindo em conformidade ao dedo de Deus, ou seja, ao Espírito Santo, que escreve no seu coração a lei verdadeira de Deus e não a falsa lei da Babilônia. Portanto, meu querido, eu convido você a aceitar ser selado pelo Espírito Santo, obedecendo aos mandamentos de Deus, porque, como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu concluo essa aula número 2 mencionando um dos textos mais bonitos do livro de Daniel, quando no capítulo 1, verso 8, os amigos de Daniel, junto a ele, dizem o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que texto maravilhoso! Daniel decidiu no seu coração firmemente não contaminar-se com o vinho do rei da Babilônia. E a minha pergunta para você é: qual a sua decisão? Você quer permanecer bebendo o vinho e se embriagando com as falsas doutrinas da Babilônia? Ou você deseja honrar a Deus, obedecer aos seus 10 mandamentos, seguir a vontade do Senhor, dizendo até mesmo como o salmista, pedindo para que os malfeitores afastassem dele porque ele queria obedecer os mandamentos de Deus? Essa deve ser a nossa vontade. Essa deve ser a nossa decisão. Na verdade, se você chegou até aqui, é o Espírito Santo que já está efetuando em você tanto querer quanto efetuar. Eu acredito que a obra da salvação é uma obra de Deus em nós. Portanto, tome a decisão ao lado da verdade e ande sóbrio na vida, sem vinhos alcoólicos espirituais, sem se sujeitar ao jugo do rei da Babilônia. Vamos viver como Daniel viveu, para honrarmos ao Senhor. Essa foi a aula número 2. Se inscreva no canal, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam se afastar das bebidas dessa cidade espiritual demoníaca e nos voltarmos completamente a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.